Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e quando esses caras começaram a distribuir conteúdo, isso aqui ainda era tudo mato. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software. Não vamos falar de seguros. Aqui é Diego Junqueira, VP da Access Software. Para nós é um prazer receber o convidado de hoje. Conheça há muitos anos, muita história para contar. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Fala galera, Thiago do HDI, também não é seguro. Essa é a parte importante, né, Thiagão? Grande Thiago de Marcos, o Thiago do HDI, cara, conhecido aí para todo canto no ambiente de ITSM, todo mundo sabe quem é o Thiago da HDI. Mas tem muita gente que não sabe, Thiago, como é que surgiu toda essa história, como é que o Thiago de Marcos se tornou o Thiago da HDI. E eu acho que essa é uma oportunidade para a gente começar a contar as histórias lá de trás, como é que começou esse movimento, como é que tudo surgiu. Eu acho que seria interessante aí para os nossos ouvintes começar a entender. Não, com certeza, Jogão. Primeiro eu queria agradecer demais o convite de vocês. Eu acompanho o Pod Café aí há um tempo. Cara, sensacional o conteúdo, os convidados que vocês trazem aqui. Putz, sensacional. Até brinquei com o Diogo quando a gente estava no congresso do HD agora, no HD Experience. Eu falei, um dia vocês têm que me convidar para sentar lá naquela cadeira. Aí o Jogão falou, beleza, vai rolar. E aí logo depois do evento, já rolou o convite. Espero que não tenha sido por claro que não, cara. Tenho certeza que não, Thiago. Tem muita história pra contar, inclusive sobre esse evento, que assim, você sabe que eu vou em evento pra caramba, eu devo ter uns 60, 70 eventos esse ano, Thiagão. Eu vou te fazer um elogio público aqui que os outros organizadores não fiquem ciúme. Foi com certeza o melhor evento do ano que eu fui, foi o HDI Experience. Vocês conseguiram unir ali um balanceamento muito bom entre network e conteúdo e com um público muito bacana. Fica aqui desde já meus parabéns. A gente vai falar um pouco mais desse evento aqui durante o podcast, mas, sim, cara, sair de lá com aquela impressão assim, cara, eles acertaram a mão em tudo, entendeu? Local. Pô, Diogão, obrigado. Foi sensacional. E está falando de alguém que vai em evento toda semana, então você sabe como é que é. Não é algo da boca para fora, não. Não, fico muito feliz de ouvir isso. Eu sei que você é um cara também que, né, como você mesmo falou, a gente já se conhece há muitos anos, você participa do ecossistema do HDI há mais de uma década, poxa, ouvir isso depois de tantos anos, né, é muito legal saber que a gente continua conseguindo fazer um trabalho bacana. Para quem está ouvindo, né, o HDI é um instituto aí de boas práticas, enfim, que está no mundo todo, começou nos Estados Unidos em 89, né, faz bastante tempo, mas chegou no Brasil em 2005. Só que o primeiro evento que a gente fez aqui no Brasil foi em 2008. Então foram alguns anos depois que o HDI estava aqui. Foi um evento pequeno, né? Se não me engano, você já deve ter começado com a gente na segunda edição. Foi, na segunda edição. Isso. E aí, a partir daí, a gente sempre teve vocês juntos aí da gente. Então, primeiro, obrigado pela parceria, obrigado pelo convite de novo. E como você falou, né? O Thiago, o HDI e o Thiago, a gente tem uma história que se funde, né? A minha história profissional está muito pautada no HDI, e é o que a gente estava conversando outro dia, né? Eu nem tenho essa oportunidade tanto de contar a história dos primórdios, porque boa parte da comunidade atual hoje não vem desde o início, né? A comunidade ela vai se renovando, só como eu estou desde o início ali no Instituto, no HDI, desde quando chegou no Brasil, então acompanhei, né, todo esse crescimento do nosso mercado, né, muitos profissionais como você, né, Diogão? A sua ascensão, quanto empreendedor, quanto carreira, é a história que a gente viveu junto, é a mesma ascensão do HDI, né? Se você olhar daí maturidade de mercado, né? Você vê o mercado. Nossa, muita coisa crescendo aí. Isso, exatamente, fui acompanhando isso, exatamente, e foi um desafio e tanto, assim, começou porque eu comecei no HDI como estagiário, eu trabalhava na América Online, né? Lembra da América Online? Exato. Você era o cara que embrulhava CD, né? Embrulhava CD. Eu fazia os pacotinhos ali. Mandava discador pro pessoal. E nas horas vagas era estagiário na área de marketing, conteúdo lá. E, cara, e durou pouco. Eu entrei na aula, já estava num processo de saída, né? O Terra comprou a base de clientes e eu entrei nesse ano final. Eu fiquei um ano lá. E aí, quando a gente teve a notícia que, de fato, essa aí foi, bom,
Eu gostei, né, de comunicação corporativa, acho que é uma praia legal dentro da área de comunicação de marketing, que eu gostava muito. Então, acho que eu vou buscar alguma coisa nesse sentido. O HDI estava chegando no Brasil, tive a oportunidade de começar, antes do HDI começar, assim, já tinha acontecido uma turma piloto de gerentes, mas era um instituto totalmente embrionário, não tinha nada mesmo. Né? Eu fui o primeiro estagiário barra funcionário. Né? O Luiz Couto, que agora já não está mais no HDI, na época ele foi o cara que trouxe, né, a ideia do Instituto para o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer ele nessa época, e a gente conversou, pô, eu estava na pegada, vamos fazer acontecer e tal, e começou a rolar, cara, a gente começou a fazer uma turminha aqui e ali, começaram as traduções de conteúdo, eu trabalhava muito na revisão e na organização das turmas, primeiro. Só que eu comecei a gostar muito da comunidade de tecnologia, eu achei um barato a galera de TI, putz, que galera legal, né, cara? E a galera de TI é uma galera legal. É uma galera que está sempre muito informada, tem muito assunto. É uma galera que tem determinadas dificuldades que eu, quanto HDI, consegui ajudar. Então, eu me sentia útil pra caramba para a comunidade. Falei, putz, o HDI é muito útil. Né? Eu, Thiago, estou conseguindo fazer muita coisa legal. Então, eu comecei a escrever alguns artigos, comecei a entender mais do nosso universo de serviço de TI, né, que é a nossa praia aqui. E começou a rolar, era o início do IT também, não da invenção dele, mas já era o início, digamos assim, do boom, né? Do boom, começou assim, aqui no Brasil, pô, 2004, 2005. Tava sendo querendo ser traduzido ainda, né, cara, aqui no Brasil, em versões, ainda era tudo em inglês, ninguém ainda sabia como é que ia chamar, algumas coisas acabou ficando em inglês mesmo, mas lá atrás era certo. Sem dúvida, Diogão. É uma loucura, né? E é engraçado, porque o Brasil não tem essa cultura da governança, assim, no seu DNA. Né? A governança é uma coisa que o brasileiro aprendeu a fazer porque sabe que se não se organizar vai dar problema, mas não é uma coisa natural. Né? Então o mercado, você via uma transformação de mercado. Naquela época a transformação era essa. Um mercado desestruturado se estruturar em termos de processo, procedimento, governança de tecnologia, sistemas. Foi quando sistemas como Managing Engine, entre outros, começaram a entrar, né, Diogão, no mercado brasileiro, com certeza. Você lembra bem disso? Né? E aí começou a ganhar mercado no Brasil, começaram a enxergar, pô, o Brasil está começando a se organizar, vamos para lá. Né? E aí os softwares de fora começaram a invadir aqui o mercado no bom sentido, né? Começou a bombar. Então era uma época muito legal de se trabalhar. E aí eu comecei a aprender muito, né? Eu fiz, isso é outra coisa interessante, eu fiz jornalismo, né, cara? Então eu nunca tinha, eu continuei não praticante do jornalismo tradicional, mas eu conseguia colocar muita coisa em prática da faculdade no dia a dia do HDI por ser conteúdo, por ter essa pegada de eventos, eu comecei a aprender muita coisa. A gente trabalhava com algumas agências, era mais terceirizada, o serviço no HDI era mais terceirizado. Com o tempo fui ganhando aí meu espaço, fui montando os departamentos, fomos dividindo, né, o HDI em eventos, capacitação, consultoria, auditoria, enfim. A gente foi meio que buscando um caminho para se tornar parecido com a matriz, né? E isso foi se desenrolando, eu fui conseguindo ganhar a minha capacidade de gestão ali dentro do HDI mesmo, tinha muita liberdade para fazer as coisas, fui montando equipe, era engraçado porque eu era tanto novo no mercado de tecnologia como novo de idade, né? Só que eu já tinha, eu fui gestor muito rápido, então era complicado para eu ganhar um respeito ali, né? Eu tinha profissionais de muita experiência trabalhando com a gente, e principalmente consultores técnicos, então eu tive que realmente trabalhar muito para conseguir chegar no nível deles ali, conseguir, né, gerenciar o HDI e ter autoridade para isso. Né? O Luiz sempre deu também muito apoio para a gente nesse sentido, aí a gente foi evoluindo, depois veio o Felipão, assumiu a área de marketing, que hoje é meu sócio aqui no HDI, e a gente foi, né, tocando, e hoje é isso, a gente chegou onde a gente chegou. Os eventos, né, começamos lá em 2008, e a gente foi crescendo, era um evento para 200 pessoas, 300, 500, foi indo. Hoje é um evento aí que quase 1.000 pessoas no metaverso, 300, a gente acabou colocando 300 hóspedes lá no Clube Med, né? O evento para 80, terminamos com 300. Isso é legal, hein, Thiago? Vocês metaversaram primeiro, né? Porque quando entrou a pandemia, vocês saíram de metaverso de largada, assim. 2020, né? Esse termo nem era falado, né, Anderson? Não era, mas vocês foram... Bom, já existia muito antes, conceito, né? Mas nessa pegada que vocês trouxeram de realidade virtual ali, de ambiente 3D e tal, foi uma inovação, né? Pô, cara, ali foi um F5 aqui para os eventos, né? Porque a gente vinha numa tomada meio...
Aliás, e foi bom ter acontecido isso, porque a gente veio numa toada assim. A gente já estava no momento, pô, já tinha, né, nossos clientes ali que vinham no evento todo ano, a gente já tinha meio que um funcionamento ali, só que isso é natural nosso, acho que a gente acaba tendo mais dificuldade de inovar quando você está com o transatlântico andando numa certa velocidade de cruzeiro ali. Né? É difícil você inovar no sentido assim, transformar. Você vai trazendo algumas coisas, né? A gente sempre tem essa característica de trazer coisas novas e tal, mas de disrupção, a pandemia forçou a gente a ser disruptivo, né? Até o Diogo lembra, num dos grupos, ele falou, pô, o que o HDI vai fazer agora com essa pandemia? E aí, cara, né? Pô, Diogo, eu não sei, estamos pensando aqui, eu não queria mais do mesmo. Como o Anderson falou, né? Se você metaverso, uma coisa tipo, pô, o que a gente pode fazer aqui, cara, pra, porra, fazer alguma coisa diferente? Porque era muita live, né, cara? Colocar era todo mundo live. na sala de Zoom, colocar todo mundo na sala do YouTube, todo mundo tava fazendo, né, cara? Tava chato, não, cara. Vamos ser assim, sincero, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Ninguém mais aguenta. Ninguém tava aguentando. Pensar, né? E aí eu falei, pô, inclusive, até eu digo na nossa vida pessoal, né, cara? Você ligava a TV, era só live dos artistas. Pô, era só isso que aí tinha. No começo era legal, né? No começo era legal, mas depois, porra, 3, 4, 5 lives do Gustavo Lima, na quinta você já tá, porra. Pelo amor de Deus. De novo, em vez de ir lá no show do cara, né, cara? Porra. Entendeu? Então você fica nessa. Houve um momento em que o país parava, né? Pô, vai ter uma live do todo mundo, vamos lá, caraca, todo mundo com seu vinho em casa. Era o que tinha que fazer, né, cara? Ajudou muito ali, mas, pô, também teve o seu tempo, né? Teve uma hora que tá todo mundo saco cheio, né? E a gente caiu num momento que eu falei, cara, eu caí num momento que o nosso evento aconteceria depois de um tempo da já teria dado tempo. A galera já tava cansada. Exato. A galera tava cansada. Já você teve que inventar uma coisa nova, né, cara? Cara. E aí eu comecei a fazer um processo de inovação que a gente brinca aqui, tipo, raça total. Eu comecei a pesquisar N plataformas, nenhuma era o que eu pensava. E, na verdade, eu não estava buscando aquilo que a gente fez depois. Eu estava buscando alguma coisa. Sabe, tipo, conversando com todo mundo, cara, com a HDI nos Estados Unidos, do Japão, os caras, puta, eu não sei, a gente tá no sistema live. Eu, caraca, o que vamos fazer? Aí um belo dia, olha como as coisas são, né, cara? Um belo dia, eu recebi uma proposta de uma empresa, né, americana, de uma plataforma, que se dizia 3D, realidade virtual, etc. Como a gente tá falando, né, Anderson, a palavra metaverso. Sim. A gente não falava muito aqui, mas já existia o metaverso. Sim. E aí chegou, né, cara, a proposta dos caras. E eles têm nos Estados Unidos e alguns países também da Europa essa prática de se comparar com outras na própria proposta, com as features, né? Que é uma coisa... Que vacilo. Exato. Aí tinha uma lá, cara, eu falei, puta, essa aqui eu não achei em lugar nenhum, cara. E eles não eram muito bons de marketing mesmo. Era uma empresa, mas eram os caras que veio da indústria de games e fizeram uma plataforma de eventos com base nos games. Quando eu conheci, cara, entrei na nuvem no demo, eu falei, caraca, é muito robusto, porque o avatarzinho era muito leve, sabe? Uhum. Ele andava pra lá e pra cá, eu falei, cara, isso é demais, é muito fácil, muito bom. Aí, segunda etapa, foi difícil pra caramba conseguir uma agenda dos caras, porque, né, pandemia, o mundo inteiro em cima deles. O valor também não era fácil, então a gente começou a conversar com os patrocinadores para falar, ó, a gente tem essa possibilidade, você topa. E os patrocinadores também estavam cansados de patrocinar live. Claro. Pô, lá vem o HDI mais do mesmo. Fazer um zoom de novo, não sei o quê, aquela coisa, né? Não ia rolar, né? E aí eu falei, cara, aí eu apresentei essa solução, galera, assim, pelo menos verbalmente, tive o ok, falei, vamos encarar. E aí a gente foi pra cima, trouxe a plataforma, aí você customiza ela inteirinha, faz todo um trabalho ali pra ficar com a sua cara, e aí botamos no ar. Foi isso, entendeu? Foi muito mais metódico do que eu imaginei. Que eu achei que fosse um papo de bar, alguém vira e falou, e se a gente fizesse o Second Life? Pô, juro pra você, Anderson, que eu queria que fosse assim, cara. Mas não foi, a minha saúde mental. Seria isso melhor, né? Tiagão, e cara... Mas foi isso, cara. E esse ano, cara, vocês decidiram fazer um evento diferente dos outros... Pô, tava lá desde, sei lá, 2009, né, cara? Cara, levaram o pessoal todo ali pro Clube Med, ali no Lake Paradise, em Mogi.
e uma experiência sensacional. Da onde você pensou, se não, vou fazer diferente de novo, vou fazer, em vez de você pensar, não, eu vou fazer o que já dava certo, eu vou fazer algo completamente diferente e vou fazer híbrido, vou deixar ainda a galera lá na plataforma, com os conteúdos lá, mas vou levar essa galera para dentro de um hotel, onde eles vão ter oportunidade ali de fazer network e conteúdo e de uma forma muito bem equilibrada. Como é que surgiu essa ideia aí que, pô, eu acho que deu um match sensacional, aí acho que todo mundo saiu de lá satisfeito. Então, foi um processo, Diogão, de... Assim, o da plataforma de Metaverso 2020, como eu contei para vocês, foi um processo de inovação com base em muita dedicação de pesquisa. Certo. Já esse evento foi como a gente já tinha feito esse metaverso funcionar, a nossa dúvida inicial era, vamos fazer mais um ano de metaverso ou a gente vai para o híbrido, né? Porque quando a gente terminou em 2021, ainda tinha um lance pandêmico rolando. Sim. E a gente fala, e aí, vai ou não vai, né? Então, o pior de tudo é a espera. Esse período, esse ato entre novembro, que é o fim do meu evento de 2021, né? Final de outubro, final de setembro / outubro, até março ali, cara, que foi quando a gente já estava entendendo que a pandemia tinha acabado, esse foi um tempo tenso. Então a gente usou isso aqui dentro de casa para ficar conversando, cara. Então eu e o time aqui do HD, a gente ficava, sei lá, uma vez a cada 15 dias, eu provocava uma reunião para a gente bater um papo aleatório sobre o evento. E aí, galera, esse ano, hein? Esse ano. E aí tem uma coisa que eu queria muito agradecer, aproveitar que a oportunidade, o HD ele é formado, cara, a parte de conteúdo, são os boards do HDI que nos auxiliam. O que são os boards? Os boards são empresas de mercado, né, que são profissionais, gestores de tecnologia de empresas de mercado, que participam de discussões aqui em determinadas modalidades. Tem vários tipos de boards, né? Aqui, quem tiver interesse, só dá uma olhadinha no site para entender melhor, mas que discutem alguns temas dentro de serviços de TI para ajudar o HDI é justamente isso, a entender em termos de conteúdo o que o mercado quer ouvir. Só que como a gente não tinha ainda o formato também, a galera dos boards começou a opinar no formato. Né? O que seria um formato híbrido? Pô, pode ser assim, pode ser assado e tal. E aí, numa dessas reuniões, começaram a surgir nomes de locais assim, como o Clube Med, o Hotel A, o B ou C, uma experiência diferente e tal. Beleza. Aí eu comecei a pensar nisso. O que aconteceu? No começo do ano, também em fevereiro, comecei de fevereiro, eu fui num casamento lá no Clube Med Lake Paradise. E eu tive a oportunidade de ficar hospedado lá por um fim de semana, cara. Então, como eu já tinha ouvido algumas coisas, e eu tive a oportunidade desse casamento, o que eu fiz? Aproveitei lá o local, falei, posso conhecer a área de eventos? Aí o pessoal lá do Clube Med foi super solícito, porque era um fim de semana, nem estavam trabalhando na área de eventos, mas falaram, não, tem uma pessoa aqui que já está preparando o evento da semana que vem, vai te levar para passear lá. Conheci os centros de convenções, entendi como funcionava. Aí comecei a pensar, cara, um grande gap de evento presencial é comida. E isso aqui não vou ter problema. Lá não teria. Porque a refeição do Clube Med é um self-service de alto nível, né? Aí você fala, cara, aqui a galera vai curtir, porque, né? Porque tem todo tipo de comida, é um grupo francês, então comida é uma prioridade para o francês, né? E aí eu falei, cara, isso aqui vai dar jogo, eu acho. Porque aí a gente começou a fazer um estudo financeiro e negociação com o hotel e tal. E aí foi indo, cara. Aí a gente foi fazendo ali um estudo financeiro do tipo, bom, então se a gente fizer X cotas, aqui eu consigo trazer a galera, beleza, eu pago a conta, né? Nossa ideia com o evento nunca é visando o lucro, é visando pagar a conta e fazer acontecer, porque o HD se beneficia muito também, né? A gente também tem nossos treinamentos, consultorias, auditorias, uma série de coisas. Como vocês, do lado de tecnologia que querem fazer negócio, a gente também. Né? Então, assim, funciona muito bem para a gente evento nesse sentido. E aí, só que tinha um problema. A gente não podia perder o metaverso também, e o metaverso é caro. Então, esse ano, depois que a gente teve a ideia de fazer o híbrido nesse nível, tipo, pô, metaverso, Clube Med, o desafio foi, como é que a gente faz essa conta fechar? Fazer a matemática dar certo. Exato, cara. E aí a gente fez uma conta bem ali, porque, porra, é o primeiro produto, né, que a gente faz desse jeito. Então, as empresas patrocinadoras têm que confiar, primeiro, no HD, e segundo, tem que ter a consciência de falar assim, pô, beleza, por esse preço vale o risco de eu testar esse produto novo do HDI, eu vou. Então eu precisava fazer um preço que eu conseguisse atrair os patrocinadores, mas ao mesmo tempo eu conseguisse pagar a conta e falar, valeu a pena, no que vem a gente faz com um pouquinho mais de respiro, porque eu preciso que vocês acreditem no projeto. E a galera acreditou, veio, no caminho aumentou muito, né, porque, como eu falei para vocês, era um evento para 80, 100 pessoas ali, a gente acabou colocando 300 hospedadas, mas, sei lá, quase 30 pessoas em Day Pass, foram 330 inscritos.
Então foi uma galera, cara. E aí a gente teve que aumentar o lugar lá também, e é aquela briga com o hotel, enfim. Uma briga boa, né? Claro, com E tal. certeza. Mas é aquela velha história, os caras têm eventos também, né, cara? Porra, aí move um evento pro outro lado pra aumentar o nosso, a gente ficou pegando ali, né? Aquele prédio inteiro ali. Então foi isso, cara. Essa foi a história, só que o metaverso, como o Anderson falou, que a galera curtiu e curtiu mesmo. Não deixaram a gente tirar, cara. Não, o metaverso tem que continuar também. Falei, então vamos pros dois, vamos pras cabeças. E acabou virando, cara. Foi muito legal. Agora a gente pode dizer que existe um evento híbrido de verdade aqui, né? Dá pra fazer, cara. É desafiador, mas dá. Com certeza, imagina. Até porque, seguindo essa linha aí, o futuro vai ser um evento de realidade aumentada. Entendeu? Você vai ter ali as coisas do físico misturado com o virtual e por aí vai. Mas isso vai ser doideira. A conta vai ser mais cara um pouquinho. Mas tem uma da galera, né? Porque a ideia do cara vir em casa se sentir presente, né? Que o metaverso ele tenha o mundo dele ali. Né? Agora, ele em casa se sentindo presente, acho que esse é o próximo passo, né? Da tecnologia, eu digo, né? Com certeza, vai tecnologia para eu, por enquanto, eu prefiro estar lá presente, viu, Thiagão? Vai ser divertido, a gente fez as Olimpíadas, né? Literalmente... Jogando com todo de fora do campo lá, cornetando. Claro, eu fiquei lá jogando futebol, não entrar de jeito nenhum, rapaz. Rapaz, os caras lá jogando surf, não, nem Aí é o seguinte, nesse ponto, se o futebol fosse virtual, era hora do jogo brilhar. Mas eu joguei FIFA lá, cara. Joguei FIFA lá. Joguei FIFA lá também, cara, com certeza. E, Thiagão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Até para o pessoal entender, é interessante que tem gente aqui que às vezes acha que o HD Brasil é só evento, aquele ano ali. Eu acho que é a oportunidade de vocês falarem dessa questão da capacitação, de tudo que vocês fazem ali, que é um trabalho muito bom e é um trabalho extremamente... Cara, tem N gestores, vários CIOs, vários gerentes de suportes que fizeram formação ali no HDI hoje, né, cara? E é interessante você passar isso aqui para até que tem muita gente que está querendo se formar, tem muito ouvinte aqui nosso que está em começo de carreira, que é analista de suporte, pessoal ali que quer fazer carreira e entender um pouco aí de governança, SLA, XLA, etc. Então eu acho que é interessante você falar um pouco aí para a gente dessas várias braços aí do HDI, cara. Não, show de bola, Diogão. Na verdade, você tem toda a razão. Tem gente que, como o evento ele tem muita projeção, exato, né? Com certeza. A galera imagina que o HDI, e não só esse, a gente tem alguns outros eventos e tal, talvez o pessoal imagine, HDI igual evento, né? Mas para quem não sabe, na verdade, o HDI é um instituto que começou com capacitação de profissionais e até hoje é o core business do HDI, digamos assim, né? O instituto ele é feito para isso, para capacitação de pessoas em empresas, né? As pessoas têm várias certificações, então e é global, né? O HDI é um instituto americano, está no mundo todo, mas no Brasil tudo em português há muitos anos, tudo mais, e é aquela escadinha. Você tem treinamentos desde os níveis técnicos para técnicos se transformarem em prestadores de serviço. Então são treinamentos que olham para um suporte técnico profissional, né? Olham realmente para a experiência do usuário na ponta e transformam esse técnico num prestador de serviço. E isso tem a escadinha, você vai para os analistas, você tem analistas tanto de field como remotos, né? As certificações específicas para cada um. A gente passa para a certificação de líderes, gerentes de suporte, aí você vai para diretor de suporte, Support Center Director, né? O Senior Support Center Manager de gerentes. Todos esses cada item desse de treinamento tem a sua certificação específica, vale no mundo todo, né, como várias certificações, e aí você tem algumas certificações que alimentam a escadinha hierárquica, né? Então, você tem, por exemplo, um KCS, que é a certificação do HD de gestão do conhecimento, que é a metodologia muito utilizada aí por boa parte das empresas do mundo, né, para gestão do conhecimento. O HD tem o KCS Foundations e KCS Principles, são 2 níveis, né, para KCS. A gente tem o treinamento XLA Foundations, que a pessoa acabou de chegar, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas é o treinamento voltado para a experiência do cliente de TI. Tem o Customer Experience para TI também, que a gente pode dizer que é um passo antes do XLA, para você entender o conceito de Customer Experience, se você não é muito familiarizado, né? Que é muito importante também. Então, em resumo é isso, mas tem outras capacitações também específicas lá no site.
Mas o HDI é um instituto de ensino, né? Ele nasceu com isso. O evento nos Estados Unidos, quando surgiu para juntar, a ideia era juntar os alunos, né? Num congresso para trocar ideias sobre o assunto. Mas aí começou a crescer, né? E virou, nos Estados Unidos, lá um evento para mais de 3 mil pessoas. Mas assim, começou assim e sempre foi assim, cara. O HDI é um instituto de ensino por natureza, né? Por origem. E tem a capacitação corporativa, que a gente chama, que é você ou treinar profissionais no volume ou também buscar consultorias no HDI para temas específicos, certificar sua central de sua operação, né, seu centro de suporte, seu centro de serviços, seja ele compartilhado, seja ele específico para uma empresa só. Né, as empresas de tecnologia, geralmente, junto com seus clientes, fazem as certificações das operações. Isso é um outro trabalho que cresceu muito, cara, no Brasil. Hoje são dezenas de empresas certificadas aí, que é aquela velha história. O HDI funciona como um instituto que fica entre o prestador de serviço e o tomador de serviço, né? A empresa cliente final e a empresa provedora de tecnologia. O HDI está aqui, tanto para juntar os dois para fazerem negócio, mas também para juntar os dois no sentido de melhorar a prestação de serviços de um para o outro, com essas capacitações todas, né? Então, muitas vezes, a empresa cliente pede para o fornecedor fazer o treinamento, às vezes o fornecedor fala, putz, preciso treinar e melhorar a minha equipe para ela atender melhor, melhorar a experiência na ponta, para que aquele cliente seja mais lucrativo, enfim, seja qual for o objetivo final, esse é o nosso papel como instituto, né? E o evento, ele como você falou, Diogão, ele tem muita projeção, mas o HDI, o evento, ele é só um catalisador ali para juntar a galera toda, entendeu? Para juntar todo mundo ali, conversar e trocar Thiago, ideia, mas eu vou fazer uma pergunta. Tem treinamento para fazer o usuário abrir chamado, certinho? Porque aí eu, assim... Porque aí já funda a igreja HDI, entendeu? Esse é o desafio, cara, que eu vou te falar. Esse é bravo. Esse é difícil, né? Tanto que a experiência do cliente de TI, acho que os conceitos surgiram por causa disso. Bom, já que esses caras não abrem o chamado, beleza então. Vamos criar uma metodologia. Não querem, vai dar um jeito de melhorar essa experiência. Não precisa abrir chamado. Vamos tentar melhorar isso, né, cara? Ó, a galera que tá ouvindo a gente aí, cara, quiser visitar o site, vai estar na descrição, hdibrasil.com.br, vale muito a pena. Você tá começando agora a carreira, cara, você ali é um caminho, porque você vai, todas as certificações, toda essa escadinha ali, você vai conseguir já projetar onde você quer chegar, né, Thiagão? E aí, que nem eu te falei, eu conheço aí diversos CIOs, conheço diversas pessoas que, ganhou destaque esse ano até, que teve formação ali dentro do HDI, cresceu, né? Então, assim, o HDI realmente é um importante aliado do profissional de TI, do gestor de TI e das empresas, né? Então isso aí eu acho que eu estou ali há muitos anos e vi muita gente evoluindo ali dentro, vi profissional ali começando com analista de suporte, chegando a gestor, chegando a gerente, chegando a CIO, se aposentando lá dentro, cara. Então assim... Diogão, é isso aí, cara. Não, isso pra gente é muito gratificante, sabe, cara, de ver acontecer assim. Né? Você vê um cara que, por exemplo, ganhou um prêmio sei lá, 8, 9 anos atrás, de melhor analista de suporte do ano, né, que o HDI tem a premiação, que é gratuita, totalmente gratuita e aberta ao mercado. São centenas de profissionais que participam. É meio que o Oscar, né, da nossa área de serviço, a gente brinca. E, cara, você vê sei lá, um analista que ganhou há anos atrás o prêmio de melhor analista do ano, e aí você vê ele anos depois ganhando o do melhor gerente, e depois, anos depois, eventualmente sendo premiado como personalidade do ano. Exato. Né, que é um prêmio específico com critérios mais subjetivos, muito mais de contribuição. E aí você vê essa escadinha, você fala, cara, que legal, porque ele ganhou esses prêmios, mas as pessoas que estão ali com ele assistindo ou apoiando também estão na comunidade todo esse tempo, eventualmente vão ganhar algum prêmio desse também, e assim a gente vai retroalimentando, cara, a carreira do profissional de serviço de TI. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que a gente olha para trás e fala, no começo, é uma velha história, né? Você não sabe direito o que vai acontecer, mas tem um propósito, você vai tocando. Quando você vê essas coisas começam a se materializar, cara, que legal que a gente investiu tempo nisso lá atrás, né? Muitas vezes não é sobre dinheiro, né, cara? E às vezes as pessoas não entendem isso. O pessoal até brincava comigo no passado, não é possível, o HDI parece uma ONG. Vocês precisam... Olha quanta gente aqui, como vocês não ganham dinheiro com esses caras aqui, vocês têm que vender coisa no evento. Não, cara, não. O HDI é outro propósito, outro tipo de parada. O dinheiro, ele é outra coisa aqui, ele não é visto assim. Né? A gente tem antes disso um propósito, depois você vai acabar crescendo financeiramente, beleza, né? Então acho que isso retrata muito a comunidade assim, que a gente conseguiu montar. Todo mundo ali
né, Diogão? Você sabe disso, né? A galera que chega, cara, que fica ali por alguns anos com a gente, o propósito da galera é muito parecido, né? Seja ele um profissional, tipo funcionário de uma empresa, um empreendedor, alguém que é do próprio HDI, um consultor, cara, o propósito é muito parecido da comunidade. Isso é uma coisa que a gente conseguiu montar ali, uma cultura. Não, e é o que eu acho muito interessante, inclusive a própria evolução sua dentro do HDI, né? E quando eu falo que os dois se mergem, como brinquei ali no início, é uma realidade muito grande. Você começou como estagiário, hoje é diretor executivo junto com o seu sócio Felipe, né? E, cara, conta pra gente como é que é você pegar ali um bebê, vamos dizer assim, né? Que é basicamente quando você entrou era um bebê ali, que querendo embrionário, aquela ideia, né? E hoje ter essa mega operação com vários braços, o negócio construído, conseguir colocar um evento do porte que vocês fizeram esse ano em maneira híbrida, né? Então, desafios tremendos e colocar todas esses cursos, esses workshops, as certificações que você entrega para o mercado, como é que foi construir isso do ponto de vista do empreendedor, né? Do ponto de vista do Thiago, os desafios que foi para ti desenvolver isso para a comunidade? Pô, Diogão, foi assim, foram sangue, suor e lágrimas. Não foi fácil. Não tem E aí dúvida, quando a gente fala, cara, o empreendedor brasileiro, a gente já sabe, né, tudo que ele passa e tal, e tem muitos que, infelizmente, ficam no caminho, às vezes nem por falta de talento, mas por outras questões, né, porque o nosso ambiente, ele cobra muito, né, cara, a gente paga muita coisa, recebe muito pouco em troca, já pensando em termos de impostos, a carga tributária do empreendedor é muito alta. Então, desde o começo, quando você chega no Brasil, já é muito difícil. No nosso caso, por exemplo, como instituto, eu lembro muito bem no comecinho, como instituto você conseguir explicar para o pessoal lá fora como as coisas funcionam aqui, né? Um instituto americano. Então a gente tinha várias dificuldades já de início, que a gente pedia flexibilizações lá fora para a gente poder fazer acontecer aqui. Então esse já foi o primeiro desafio, fazer com que a matriz dos Estados Unidos acreditasse no projeto aqui, né? Olhar para o Brasil e falar assim, pô, não, dá para fazer acontecer lá, né? Só a moeda, mais a carga tributária, mais as dificuldades que a gente mostrava que existiam, os caras já, opa, mas espera aí, será que a gente então está fazendo não uma aposta, mas a gente está deixando a nossa marca ir para um lugar que vai prosperar? Será que ao invés disso, será que vai ter um efeito contrário, né? Então, o nosso primeiro desafio foi esse. Se contar direitinho, o cara fica com pena e vai querer te dar um green card. Fala assim, não, cara. Anderson, total. Cara, você tá brincando, os caras me zoavam, vocês são heróis, por que vocês não vêm morar aqui, cara? Eu te dou um cargo aqui no HD americano. Mó talento, você consegue fazer funcionar com essa carga toda. Eu disse, não, vem pra cá, velho, vem pra cá. Não, eu vou te falar, e hoje, mas ó, isso que você está falando é exatamente isso. Hoje, passado todo esse tempo, esse ciclo inteiro, né? O abismo que a gente chama, porque depois que você passa do abismo, as coisas vão. Só que existe um abismo entre o começo e aquele momento. Nem estou falando quando você. Cresci, tô grande, não. Mas aquele momento, aquele turning point, fala, putz, virei. Consegui respirar aqui. Esse abismo é muito difícil do americano entender que você tem que passar por isso nesse nível, como a gente passa aqui. Então foi super desafiador nesse sentido. O segundo ponto, eu acho que foi a gente conseguir chegar ter a confiança dos gestores de tecnologia no mercado, que eles são bem desconfiados por natureza, porque a tecnologia não é uma coisa... qualquer erro que um gestor de tecnologia comete, ele é muito cobrado por isso, né? Não é uma área... É uma área complexa, que as grandes empresas cobram muito das áreas de tecnologia, resultados que às vezes elas nem sabem se conseguem entregar, né? TI, fala com TI, TI resolve tudo, né? Na cabeça da galera de negócio nós somos cientistas, né? Então você vai resolver 100% dos problemas do mundo e não é bem assim. Então, assim, conseguir a confiança, o cara chegar e falar assim, não, o HD é um instituto sério e veio aqui para ficar, né? Nesse sistema brasileiro para você entender que é difícil, então já foi um outro ponto. Foram anos para conseguir isso. Eu diria 7, 8 anos aí para conseguir essa confiança. O evento ajudou. E a essa altura, né, o HD gringo deve estar aprendendo com a versão brasileira, né? Olha, eu vou te falar, cara, por exemplo, esse lance do metaverso, cara, os caras não conseguiram. Eu falo, como assim? Até hoje, eles falam, como assim? Vocês conseguiram esse software, essa plataforma, essa conta não fecha?
tá aqui, ó, e aí você manda os balanços, explica, caraca, como assim? Mais impostos. É isso aí, cara. Tem que gostar muito daqui, tem que gostar muito do Brasil, cara. Empreender aqui. Mais impostos. Então, assim, passar esse abismo não foi fácil não, cara, mas assim, eu acho que, agora, brincadeiras à parte, eu acho que o empreendedor brasileiro, cara, tem que ter primeiro de tudo, quando o cara vai empreender, eu acho que ele deveria ter a consciência de que, assim, porque a primeira coisa que ele pensa, eu quero empreender porque eu não quero trabalhar mais para ninguém, eu não quero mais enriquecer ninguém, eu quero me enriquecer. Eu vou abrir a minha empresa, vou ser meu chefe, e aí eu vou, quando eu ganhar o meu dinheiro, eu resolvo o que eu faço da minha vida, eu quero, não quero ter ninguém mandando em mim. Isso é uma das premissas, muitas vezes, que o empreendedor pensa. Mas tem que tomar muito cuidado, porque essa jornada, cara, ela pode ser muito mais complexa do que aguentar um chefe. Opa, muito mais. Tá louco. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma sensibilidade e falar assim, cara, pra mim a carreira é bom. Eu acho que empreender seria legal, putz, mas tem isso, beleza. Pondera bem. Nem todo mundo, porque se todo mundo tivesse nascido para ser empreendedor, com a resiliência de empreendedor, cara, não ia ter espaço para todo mundo. Claro. Então é natural, são perfis. Acho que é muito importante o cara saber o perfil dele. Eu sou um cara muito resiliente. A gente teve no caminho várias questões, vários problemas. Um dia que a gente vai tomando cerveja, eu conto para vocês no detalhe. Mas assim, cara, foi muito tortuoso o caminho. O pessoal às vezes vê a gente fazendo várias coisas incríveis desde sempre, porque o HD tem esse propósito, essa cultura de ser um local onde as pessoas vão é um lugar feliz, né? As pessoas vão fazer networking. E a gente está sempre ali muito para cima, e a gente é assim, só que os bastidores nem sempre é assim, né? E tem momentos e momentos. Então, assim, cara, acho que esse é o ponto, você ter muita resiliência mesmo para aguentar a porrada quando ela vem, mas também, cara, quando você colhe os louros, você chega onde você queria, é muito gratificante. É um negócio que não dá para explicar, cara. Todo fim de evento, para mim, é uma parada o evento é um ciclo, né, anual, e que eu vi o HD evoluir com base no evento, que ele foi junto, né, o Instituto e o evento vão juntos. Todo fim de evento, cara, eu medito uma semana ali, sabe? Sensação agradecendo, de pensando, missão cumprida, né, cara? Fora do comum, assim, a sensação, sabe? Então, assim, tem o ônus, o bônus, eu acho que vai muito da pessoa entender se ela serve para aquilo ou não, entendeu? Sensacional. Tiagão, você falou de bastidores aí, eu até perguntar, cara, deve acontecer algumas loucuras, né, assim, porque cuidar de bastidores onde tem gente, sempre acontece muito pepino, cara, muito de abacaxi. Muito abacaxi, cara, muito abacaxi. Eu sempre vou com aquela cabeça assim, né, não, esse ano eu não vou me envolver, cara, a equipe tá preparada, beleza, eu vou ficar lá fazendo meu network, conversando com a galera, porque é o que eu gosto de fazer, porque chegou no evento já tá tudo feito, então, cara, mas, claro, isso melhorou no começo, obviamente, e outra, eu era do 100% operacional, do tempo eu fui, né, migrando, montando as equipes e saindo um pouco disso, mas assim, não tem jeito, cara, quando você gosta muito do que você faz, você quer que aquilo aconteça, a própria equipe gosta de quando você tá lá ajudando, eles até resolveriam algumas coisas sozinhos, mas quando você chega e fica, o Thiagão tá aí, vamos resolver junto e tal, e dá uns pepinos, dá umas coisas que você não acredita, assim, você tá ali, né, agora no Clube Med mesmo, você tá ali um dia antes do evento, acompanhando a montagem, tá tudo certo, daqui a pouco começa o happy hour, tá tudo bem por aqui, vou lá e tal, cara, eu pisei no happy hour às 6:30 da tarde, lá no Clube Med pra encontrar a galera, eu vou com o radinho, né, sempre ali pra ver que tá tudo bem, alguém chama Thiagão, precisa dar um pulinho aqui, eu falei, não, cara, cheguei no happy hour e tal, não, é que você não tá entendendo. Você precisa dar um pulinho aqui, no auditório. E aí você chega lá, cara, é uma decisão que você tem que tomar de uma coisa assim, super grave. Tipo assim, ou isso, ou não tem palco amanhã, o LED tá apagado, sabe? Uma coisa assim. Tipo, a gente não contava que aqui precisaria de um guindaste, aquele guindaste de iluminação, né? Uhum. Porque aquela luz pode dar tal curto. Caraca. Tem um preço grande. Eu achei que você ia falar que tinha um executivo de uma multinacional bêbado, pendurado no luxo. Não, isso acontece. No dia seguinte. Esse é no final do happy hour, né, cara? Isso é o pós-festa. É o pepino técnico. Depois é o comportamental.
Sensacional. Tiagão, você comentou, cara, sobre a questão do Customer Experience, né? Então, fala um pouco aí do XLA, o XLA, como é que é essa nova certificação, como é que é esse novo curso, né, que vocês estão trazendo aqui pro Brasil, que é uma coisa que tá se falando muito, né, cara? Todo mundo se fala de Customer Experience. O Mr. Anderson é o nosso diretor de Customer Experience aqui na empresa, então a gente tá extremamente envolvido. Achei sensacional o Keynote lá, o cara manja pra caramba de XLA. Então, assim, queria que você falasse um pouco, né? Imagino que você deve ter buscado isso aí nas suas idas para os Estados Unidos, quando tá vendo lá, vendo de perto, você tá lá todo ano, que eu te sigo ali no LinkedIn, buscando sempre essas informações, essas novidades e trazendo aqui pro Brasil. Fala um pouco pra gente disso aí, cara, que pra mim foi do caralho mesmo, assim, com perdão da palavra, toda a Keynote e essa questão da XLA Foundation aí. Que é o seguinte, né? O lance do XLA é muito interessante a história. Porque, assim, há 2 anos atrás, quando a gente jogou o primeiro vídeo no nosso canal sobre o assunto, foi um vídeo que deu uma repercussão, a galera comentando e tal. Só que acontece, o XLA começou com um conceito, né? De você começar a incluir no seu SLA alguns indicadores de experiência que estavam ainda em estudo. Então, o XLA começou com um conceito, mas que no começo ali não tinha ainda muita forma de você levar para o objetivo, ele ainda era um pouco subjetivo. Então, e tudo que é muito subjetivo, enquanto ninguém coloca aquilo principalmente para um profissional de TI, quando é muito subjetivo, ele vai ter um nível ali ele vai ter um teto ali de implementação, né? O pessoal vai ter um certo nível e fala, beleza, é isso, por enquanto é isso, é o que tem de conceito, a gente estuda, vai fazendo, mas não existia uma fórmula, né? Um frame do XLA. E quando eu conversei com o Alan Ness, que foi esse keynote que você falou, Diogão, que a gente trouxe ele para o Brasil, eu conheci ele 2 anos atrás na conferência do HD americana, e para minha surpresa, conversando com ele, o cara fundou o i2, cara, ele criou a primeira biblioteca. Estava da cabeça daquele cara. Depois que que vieram as pessoas tipo Malcolm Fry, George Spalding, entre outros, que começaram a ajudar o Alan a montar, né, a biblioteca do i2. Mas ele é inglês. Né? Tu chegou conversando com ele achando que você estava falando com um ser humano normal, né? Exatamente, Anderson. Isso mesmo, cara. Eu falei, beleza, é um cara que manja, legal, de XLA, né, que ele deu uma palestra lá. Eu falei, pra mim é isso. Porque ele não conta essa história. Né? E aí um cara que chegou pra conversar falou, sabe o que você tá falando? Aí ele me contou a história do Alan. Eu falei, cacete, cara, esse cara é um monstro. Porque ele não só criou o i2 da cabeça dele, desenhou os primeiros processos e tal, mas ele criou o conceito de nuvem pública, cara. Ele pegou os grandes players e montou na Philips a primeira nuvem pública para vender nuvem as a service, né? Que não existia. O cara então, é foda, ele é muito genial. Foda, né? O cara é muito genial. Então, só que assim, ele é um cara... muito né? mesmo, Ele começou a falar de XLA, cara. Eu falei, peraí. Ele falou, não, que eu estou montando um framework de XLA na minha nova empresa que chama XLA Collab, que é, na verdade, uma empresa, é um instituto colaborativo. Estou trazendo algumas cabeças para a gente montar um framework, ou seja, eu quero metrificar a experiência. Eu quero colocar isso num plano em que o cara de TI consiga executar. Eu falei, caraca. Aí, só que você olha o histórico do cara, você fala, esse cara vai complicar, ele vai conseguir. Se ele está fazendo isso, ele não está à toa. Então, ele inventou o termo XLA, né? Ele que foi o primeiro cara que falou sobre isso. E aí você fala, putz, sensacional, vou ficar perto dele. Aí a gente fez esse primeiro vídeo, teve essa repercussão, eu falei, Alan, acho que aqui no Brasil a gente tem muito espaço, porque ele sempre falou isso pra mim, cara, o Brasil é o país da experiência, é onde as pessoas valorizam de verdade. Os Estados Unidos ainda é uma briga, sabe, tipo, faço ou não faço. Agora o Gartner colocou, o Alan escreveu uma paradinha lá que o Gartner publicou, e aí agora acho que eles estão começando a falar, ferrou, vou ter que investir nisso. Mas o americano, empresas que têm países com mais governança, preferem tentar não ir para esse lado, porque custa mais caro, né? Principalmente no começo. Né? Uma experiência maior. Só que depois, né, o que eles não entendem é que no longo prazo, isso devolve muito para você. Novos negócios, mais clientes, mais uma experiência vai no outro nível. Então, essa foi a história. Aí a gente ficou ali paquerando o Alan aquele ano, não conseguimos trazer ele, porque ele também não tinha algo ainda tão estruturado. No ano seguinte, que foi ano passado, aí sim, ele levou uma palestra já com o framework lá no HDI e a gente fez o curso dele, o XLA Foundation, que ele criou.
Que é a mesma coisa quando ele fez o Agile Foundation lá atrás. Eu falei, cara, é a primeira turma do mundo, isso aqui é um marco, né, cara? E ele não é instrutor. Ele faz as paradas, mas ele fica na sala só debatendo, né? Tinha uma outra instrutora, a Ray Ann, que também é fantástica. Enfim, como eu fiz o curso, aí eu entendi. Falei, putz. E aí ele mostrou, cara, que experiência acumulativa ao longo do tempo, uma série de indicadores cruzando com SLA. E aí que eu comecei a ver que aquilo era um framework. Foi aí que a gente trouxe ele para o Brasil. E aí ele fez a palestra aqui, dando esse cheirinho do que é o XLA, só que ele fez um curso aqui também, como instrutor. Ele falou, se eu for para o Brasil, eu vou dar essa aula. Eu não dou essa aula, mas para o brasileiro eu vou dar. E aí a gente bombou uma turma aqui, não tinha nem como mais, a gente deu sold out nela na primeira semana de anúncio, bombou, foram quase 30 pessoas em sala, foi sensacional. E aí ele deu, cara, a aula. Antes do evento ele estava dando aula aqui de 3 dias, depois ele foi pro evento. E aí na aula a gente pôde ver, cara, quanto as empresas vão poder usufruir disso pra caramba. Porque aí agora entrando na parte do que é isso, né? O XLA não é diferente do SLA, cara, que é um contrato comercial, hoje em dia a gente pode dizer isso. Não, o SLA é um contrato comercial. Um não exclui o outro. O SLA continua sendo importante para você ter um baseline de negociação, com algum indicador, com alguma questão contratual importante para você poder medir prazo, preço, entrega e tudo mais, né? Em alguns casos, multa e etc., dependendo do contrato. Agora, o XLA ele sobrepõe. No XLA Stack, que é o frame que o Alan defende, você tem aqui o SLA e seus indicadores, e você tem o XLA e seus indicadores. E os indicadores do XLA, eles são de comportamento, e muitas vezes eles... A magia do XLA é ele contracenar com os indicadores tradicionais. É você saber como implementá-los em alguns casos. Então, vocês vão ver ali, muitas vezes, alguns indicadores que você já usa no seu dia a dia, só que ele é usado de outra maneira, medido de uma outra forma, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é que as pessoas confundem muito experiência com pesquisa. Assim, não, eu tenho NPS aqui, meu NPS é alto, tudo bem. Cara, desculpa, não tem nada a ver, né, cara? Além de SLA atingido não ser cliente satisfeito, NPS atingido também não é. Ele é um indício, cara. Ele é um indício, mas ele não pode ser levado como bala de prata. Né? Nem o NPS, nem o CSAT. Talvez se você juntar 2, 3 indicadores de pesquisa, num CX Score, que a gente chama que é uma média deles e tal, pode ser que você comece a ter algum faro, mas a grande verdade, cara, é que a riqueza está no feedback não estruturado. A riqueza do XLA é baseada no feedback não estruturado. O que é isso? É o feedback que você não tem num chamado. Por isso que a gente estava brincando da abertura de chamado, mas, cara, um cliente não vai abrir chamado na maioria das vezes. E outra, 77% dos incidentes nem reportados são. O cara acha que é tão burocrática que ele fala, putz, vou resolver de outro jeito. Vou largar a mão. Ele vai no colega do lado, ele chama o cara no corredor, o cara resolve para ele. Extremamente comum. É extremamente comum. Né? O cara fica guardadinho lá, né? Ele fica assim... Às vezes ele deixa... às vezes é um incidente que ele fala, tá bom, eu consigo sobreviver. Deixa assim. Com isso quebrado, segue o jogo. E vai, cara. Então, assim, a experiência, a magia tá em você conseguir entender o seu cliente quando ele não está reclamando especificamente de A ou B. Por exemplo, seu técnico está atendendo um problema de impressora. Aí ele está atendendo aquele usuário que está com problema de impressora na empresa. Só que ele escuta daquele usuário durante o papo, putz, cara, aquele release do software tal que vocês soltaram ontem, pô, cara, aquele botão de enviar ficou muito pequenininho ali, também não gostei do relatório, viu, cara, o relatório antigamente chegava melhor, sei lá, eu não gostei muito. Cara, isso é um feedback não estruturado, só que o técnico não tem a cultura de levar esse como. Ele não coleta essa informação, ele não lança. Cara. Ele fala, eu vou resolver. É isso. Ele fala, eu vou resolver meu problema de muitas vezes o técnico colabora. Ele também não gostei, não. Não gostei, não. Porcaria esse botão. Botão ficou porcaria. Puta, ficou uma bosta mesmo. Segue o jogo. Segue o jogo, cara. Meu problema aqui é a impressora. Ele tá na missão dele. E tudo bem, tecnicamente ele tem que estar na missão dele. Vou terminar de resolver essa questão da impressora e acabou. E vem o que vem o próximo chamado. Só que, cara, se ele tiver um mecanismo de fácil acesso ali, ele pode, sei lá, mandar um áudio de WhatsApp, isso cai num CRM, usar um USB Key Button lá, que a gente chama, que é um botãozinho que fica no hardware dele lá, apertar e digitar alguma coisa, ir para um Slack, sei lá. De alguma forma ele reportar isso virar um tratamento oficial, né, um chamado que, pô, alguém falou e que faz sentido. Cara, você imagina esse cara
que resolve a impressora dele, e 2 dias depois, um técnico liga para ele e fala assim, pô, cara, ó, o fulano tava aí consertando a sua impressora, mas ele comentou que tal coisa você não gostou. O que você acha que dá para melhorar? Pô, cara, mesmo que não melhore o sistema, que aquilo não seja possível de mexer, o cara vai achar maravilhoso o serviço. Ele vai falar daquilo para todo mundo. Pô, cara, os caras atendem bem, me ligaram para perguntar o que eu achava. Cara, isso é negócio. Isso é negócio. Você imagina se isso acontece em volume, como cultura, se é numa empresa onde tem cliente final e prestador de serviço de TI, aquele prestador de serviço faz o negócio que ele quiser, ele vende o serviço que ele quiser, cara. Com certeza. Porque os usuários vão falar tão bem dele, que vão falar, cara, vocês são muito bons, vamos fazer agora, então, você tem um contrato de suporte nenhum, pô, vamos fazer MS comigo. Pô, vamos fechar com você o contrato de monitoramento, vocês são muito bons. O outsourcing começa a ganhar terreno, e assim com o software também. Com certeza, né? Se o cara fala, a mesma coisa. Né, o cara está consertando a funcionalidade A, mas ele abre o chamado da B porque o cara reclamou, ou no cafezinho ele ouviu alguma coisa, foi almoçar com um usuário ouviu alguma coisa, e ele leva isso à frente, cara. Esse é o primeiro ponto da experiência. Aí você começa, de fato, a conseguir imaginar o que é o XLA assim. Só que o XLA vai muito além, cara. Ele mede várias coisas. Por exemplo, uma coisa importante, experiência cumulativa. E a gente de TI às vezes acha que não. Então você vai lá e você faz um excelente atendimento e você cumpre um SLA, fala, pô, beleza, a gente está cumprindo esse SLA, o cliente está de certa forma satisfeito, beleza. Só que é o seguinte, se você faz isso várias vezes, só que chega um dia, cara, na jornada inteira dele, um belo dia lá, ele abre um chamado e recebe uma mensagem de férias. Contate o fulano porque eu tô de férias? Ah, não acredito. Já era. Tava bom demais pra ser verdade, já era. Cara. Então, experiência cumulativa. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, e você vai comparando, cara. E tem que ser uma crescente, né? E outra aí, coisa, a jornada integral. O fato de você ter falado cultura, né, cara? Você colocar isso aí como cultura de uma empresa, eu acho que é a parte fundamental. Eu acho que é o grande desafio e a grande importância aí do Axaway. Eu acho que colocar isso, enraizar isso com um framework dentro de cultura, levando para toda a empresa e coletando essas informações, só tende a gente que é de negócio, cara, a ver. Eu só vejo resultados, eu vejo mais números, eu vejo upsell, cross-sell, tudo ali é a oportunidade surgindo, né? E o nível de satisfação daquela equipe de suporte, o pessoal de suporte, cara, vai ser muito sensacional. Igual você falou, né? Às vezes o cara nem resolveu, mas só de alguém ter dado atenção para ele ouvir do que ele tinha para falar, já é um ganho tremendo, né, cara? Isso aí realmente personaliza aquele atendimento. É um diferencial. Porque é sentimento, né, cara? Porque experiência é sentimento. Assim, de uma forma bem simples, nosso dia a dia. É igual, até no meu vídeo eu dou esse exemplo que ele é bem claro. É igual você pegar pegar o seu aplicativo lá de transporte, né, de táxi, e pedir para você ir para algum lugar. Cara, o SLA é muito bem estabelecido, né? Claro. Quando você olha ali, você sabe a distância que você vai percorrer, o preço que você vai pagar, o tempo que você vai chegar, o carro que vai vir te buscar, tudo certo, o trajeto. O jogo é todo combinado. O SLA, ele é estabelecido no momento que você pede o carro e ele aceita a corrida, o motorista. Exatamente. Só que, cara, se você chega no carro, o ar tá quebrado, ele dirige mal, você passa um perrengue no caminho, você tem bala para abastecer. Para abastecer. Qualquer coisa dessa não está dentro do SLA, você não consegue. Ele continua cumprindo com você quando ele te entregou lá no destino final, cara. Só que no caminho ele não cumpriu os XLAs dele. Os acordos de nível de experiência comigo não foram cumpridos. E aí você fala, mas isso não está no contrato. Então, não estava. Com o XLA agora, você começa a conseguir contratualmente colocar alguns índices ali, cara. Sabe? Nossa. Tem uma coisa, eu falo com a nossa equipe aqui de Customer Experience, que essa experiência do teu cliente ali não é algo, e eu lembrei muito, tem muito a ver com o que você disse agora, que não é algo que aconteceu, é algo que está acontecendo. É um status. É igual se tua internet cai e você liga para a operadora de internet e fala assim, minha internet caiu. Ele fala assim, mas ontem estava muito boa. Ontem ela estava bombando. Ontem a conexão estava tinindo, né, download. Não é isso, entendeu? É sobre o status, é sobre agora, é sobre esse momento. Por isso que é importante manter contato. Mas eu falei com o cara mês passado. Não faz mal, não agora importa. A gente tem que saber esse mês como é que ele tá. Né? E, foi muito bom, pode ter sido muito bom, mas se tiver alguma pedrinha incomodando ele agora, acabou. Tá péssimo. Porque o que importa é o status, é o momento. Né? Então, o Customer Experience é sobre o agora. E isso é uma coisa muito importante.
Com certeza. Não, demais, cara. Demais. Tiagão, Não, é engraçado que tem outra coisa, né? A gente, experiência, isso que o Anderson falou, né? A experiência, cara. Às vezes não tem nem a ver com a sua área, só que tem a ver com a jornada. Então o cara tem uma jornada com a sua empresa, de ponta a ponta, que às vezes ele está insatisfeito quando ele entrou no site, e aí às vezes, sei lá, o chat tinha alguém offline naquela hora, e ele queria falar com alguém, não podia, e o cara ficou bravo e falou, cara, minha experiência foi, não, mas e tudo que a gente fez? Ah, não, mas isso não tem nada a ver com TI. Sinto muito, cara. Tem a ver com o contato dele com a sua empresa, a jornada do cliente. Exatamente, a jornada completa dentro do negócio. E aí, por isso que a cultura geral tem que ser estabelecida, que eu acho que todo mundo tem que vestir essa camisa e implantar. Cara, tá aí um curso que eu recomendo para todo mundo já, viu, cara? Eu não conheço, não fiz, mas vou procurar aí as próximas turmas, viu, Tiagão? Que é algo aí com certeza. Tem uma próxima turma aí em dezembro, mas assim, o legal é que agora está em português também. Essa primeira turma a gente fez em inglês. Legal. Que o Alan que deu a aula e tal. Mas a próxima já é em português, instrutor brasileiro e tudo mais. Então vale a pena sim, Diogão. Com certeza. As discussões em sala são top. Não, e aí, cara, é até uma coisa interessante. Cara, o profissional de TI que fica parado, ele fica, vamos dizer, literalmente fora do mercado, né? Porque as coisas evoluem desde do princípio, quantas vezes o White já foi atualizado, quantas vezes os diversos programas foram atualizados, e aí qual que seria as técnicas para o profissional de TI tentar se manter sempre atualizado com os avanços da área, né? O cara tem que gostar e tem que querer acima de tudo, né, Tiagão? Mas só gostar e querer não basta, ele tem que ir atrás, né? Total, Diogão. Eu acho que o primeiro ponto, cara, é uma coisa que não é uma... Essa é uma reflexão... Eu acho que essa opinião que eu vou dar, ela é mutante também, né? Porque eu já pensei... No passado, a receita de bolo era uma, acho que hoje ela já mudou. Primeira coisa, na minha visão, e hoje é muito complicado, e que acho que o profissional de tecnologia tem que ficar muito atento, cara, é saber filtrar as informações disponíveis hoje. Tem muita coisa, cara. Né, tem coisa pra caralho, né, cara? Tem coisa pra caralho. Muita coisa. Pra caralho. Pago e não pago. Tem de tudo, cara. É muita coisa. Não, eu tava olhando aqui o blog da HDI, é o segundo melhor blog que eu conheço, só perde o blog da C. Vocês é bom também. É um trabalho muito bem feito, né? O Mr. Anderson tem ficado à frente do blog aí nos últimos meses, tem sido assim, nosso blog tá sensacional. Top, né? Não, e uma outra coisa muito importante que eu queria até aproveitar nesse momento, que a gente está quase encaminhando para o final do podcast, né? Que é um bom momento para a gente pedir os cupons, né, Thiago? Eu acho que você tem que alguns descontos, vamos fazer uns treinamentos, uns cursos, né? Vamos, olha só, o Gomes é o cara do cupom. É o seguinte, a Cláudia mal sentou aqui para conversar com a gente, ele tem 12 cachorros na casa dele, ele já tava pedindo cupom para Cláudia antes de começar a gravar, cara. Cara, esse todo dia. Aí nós estamos aqui gravando, o Gomes tá lá, pô, vou fazer esse curso. Pô, eu acho que é um bom momento pra gente falar de o Gomes é o rei do cupom. Como a gente está falando de capacitação, esse é um dos pontos, com certeza. Vamos fazer. Pode contar. Inclusive, quem tiver ouvido o podcast aí para ir em contato com a gente aí no falecom@hd, a gente vai interessar. Só não vou falar percentual de desconto, senão o Felipe vai baixo. Tá vendo aí? Vamos deixar aí na descrição. Cobra desconto do Thiago. Não, mas aí vocês cobram o desconto do Thiago que ele vai tomar pra vocês. É o Thiagão no Pod Café. Escreve lá no falecom@hdibrasil.com.br, vai estar na descrição. Fala o Thiagão no Pod Café, eu quero cupom. Qualquer coisa vocês olham o LinkedIn dele, vai estar na descrição e cobra ele. Vai estar na descrição também, pode ir lá e pingar aí. A gente tem aí a gente tem essa questão do, enfim, tem os blogs, os bons blogs, né, como a gente acabou de falar agora. Mas não só isso, cara, os canais de YouTube, por exemplo, não só os nossos, mas alguns outros, que são poucos, mas são bons. Acho que vale filtrar, cara. Filtrar a informação, entender se o que você está lendo, ele faz, de repente, ele está puxando para ser alguma coisa favorável a alguma empresa, ou não, ou é neutro, ou de fato a pessoa pode falar, não, isso é um conteúdo neutro que de fato vai funcionar se eu trabalhar aqui ou ali, né? Ou criar um plano de ação para esse projeto, vai funcionar por aqui ou por ali. Então, acho que é muito importante, cara, filtrar a informação que está fazendo. Outra coisa, informação paga, cursos, treinamentos também, cara.
Isso é uma coisa muito importante, um profissional para fazer um curso ao bem, mas o que ele precisava é o ser. Então, ele tentar entender dentro da empresa dele qual que é o real desafio, cara. O que eu quero para minha carreira? Qual que é o meu real desafio aqui dentro? Eu quero crescer nessa empresa ou eu quero ir para outra empresa mês que vem? Porque se eu quiser mudar de empresa e de função, não adianta eu investir nesse curso agora. Né? Eu vou investir naquele outro. Exato. Acho que a palavra mágica, Digão, é tempo. O nosso tempo é muito escasso. Então, acho que vou gastar dinheiro e tempo à toa, né, cara? Você tem que saber aonde você quer chegar para saber o que você precisa. Pensar muito bem qual é o objetivo dele primeiro, depois buscar informação. Filtrar muito bem e quando for comprar alguma coisa também que seja muito bem pensado, cara. A gente aqui no HDI até a gente tem o pessoal entra em contato, com dúvida, a gente faz até essa consultoria para as pessoas, sabe? O que você está procurando para sua carreira? É isso mesmo? Você está buscando uma certificação? Não é aqui que você tem que investir, em outro lugar, sabe? Então, assim, o profissional tem que saber muito bem para onde ele vai, ou pelo menos ter uma noção, entender dentro da empresa, junto ao RH, se a empresa pode ajudar ele ou não, se ele vai ter que dispor do bolso, entender de onde vem esse investimento e fazer o investimento correto, cara. Porque, tudo bem, a gente não vai acertar 100% das vezes, né? Mas é importante, acho que, a dedicação do filtro é muito importante. Acho que esse é o principal ponto hoje, sabe? E aí, entre outras coisas, né, cara? Participar de eventos, muita gente que, né, com a pandemia agora vai ficar dentro de casa porque faz home office, cara, sai da cadeira, vai para eventos, vai participar, vai ver, né, eventos da sua área. Tem muito evento gratuito na internet, não tem grana, vai em lives, participa de networking onde der, cara. Mas o networking é super relevante. Conversar com pessoas de ideias diferentes da sua é muito importante. Então, se eu puder dar uma dica, Diego, é isso: capacitação muito bem filtrada e networking. Cara, sensacional. Vou pegar aí o que eu costumo dizer, que se você não sabe para onde ir, né, qualquer caminho serve para você. E se você quer seguir em gestão de TI, governança, enfim, inteligência em tecnologia, teu caminho vai se cruzar com o HDI, não tem jeito. Em algum momento vai. Então, essa mentalidade, isso é fantástico. Thiago, o que você deixa para a gente aí, incluindo links, jabá, o que for, uma mensagem para os nossos ouvintes? Não, cara, na verdade eu queria considerações finais. Não, eu queria agradecer primeiro a vocês, né, vocês três por me receber, obrigado mesmo. Também queria agradecer todo mundo que ouve aí, eu sei que tem um público super fiel e estou muito grato de poder falar com esse público. E assim, cara, eu acho que, como a gente falou aqui, de tecnologia e de empreendedorismo, para o gestor de tecnologia, para o analista de tecnologia, o coordenador, quem está indo para serviços de TI, cara, assim, é um mercado muito promissor. Serviços, principalmente depois da pandemia, com a transformação digital, viram um grande desafio nas empresas. Se você está nessa área, cara, você está numa área muito promissora, principalmente pelo lance da experiência. Vai estudar a experiência e vai entender o que o seu usuário quer de verdade, segue esse caminho da experiência que não tem como dar errado. Porque o resto é meio. Se você olhar a experiência como fim, o resto é meio, é trabalhar aqui no meio para poder chegar ali e ter uma experiência top para o seu usuário, para o seu cliente. Então, esse é o recado que eu deixo ou não. Resiliência. Você está no Brasil, independente do caminho que você esteja, deixa aqui esse recado. Eu também ainda tenho muita coisa que eu deixo. Ou não. Sensacional, Thiago. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu também ainda tenho muita coisa que você entrega também para a comunidade, né, cara? Quando você fala de network aí, eu, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que ao longo dos diversos anos, eu quase mais de uma década aí indo nos eventos, fiz grandes amizades, grandes clientes e grandes parceiros durante os eventos que vocês promoveu. Então você promove essa oportunidade de networking aí de forma muito bem feita. Todo mundo que a gente conversa, os nossos clientes, analistas, etc., todo mundo elogia pra caramba os cursos de certificação. Então obrigado também por dedicar essa área e buscar as novidades, né, cara? Se ir fora, trazer pra gente aí o que tá acontecendo realmente no mundo de governança e no mundo de tecnologia. Só temos a agradecer isso aqui. Com certeza vamos gravar outros, Thiagão, que eu acho que o papo foi bom demais. Estou à disposição de vocês sempre. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de verdade, viu, galera? De verdade mesmo.